Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje vamos falar sobre o resultado da Raia, né? Drogaria Raia. A gente está verificando no gráfico que há uma queda bem expressiva com relação às suas cotações. Mas nós vamos entender isso. Existem no mercado duas métricas extremamente importantes para avaliar um ativo. Uma delas é a estimativa de resultado, que eu particularmente olho bastante. Vou ensinar você hoje onde você vai buscar essa informação. E a outra é o fluxo de caixa descontado, que é uma projeção do seu lucro operacional futuro, onde ele traz um determinado valor, né? E o mercado, como eu sempre digo aqui para vocês, o mercado ele é extremamente eficiente. Ele antecipa movimentos para nos proteger, logicamente. E você, estando atento a esses movimentos, acompanhando o ativo que está em seu portfólio, você consegue aproveitar essas oportunidades. Então, você que não é inscrito no canal, convido você a se inscrever, deixar seu like, sua curtida, seu comentário. Aqui falamos de ativo de valor, ativos que você vai colocar em seu portfólio que vai gerar valor para você no longo prazo, né? Aqui a gente fala da carteira, montar a carteira de dividendos, adicionando esses ativos aqui, que esses ativos, você todo mês fazendo seus aportes, fazendo sua gestão de patrimônio, você com certeza vai ter um resultado bem interessante, ok? Então vamos aqui apresentar para vocês algumas informações relevantes. Hoje nós vamos falar, pessoal, nós vamos falar de gráfico, né? Conforme eu disse para vocês aqui no início desse vídeo, só para você ter uma ideia, nós tivemos aqui uma cotação que estava 30,25, a cotação nesse momento está 4,23, apresentando uma queda aí, pessoal, de 52%, né? Quando você olha esse lucro aqui, ó, a gente começa a perceber que ele apontou um pouquinho para baixo. Mas o setor farmacêutico, principalmente a droga raia, ela é uma ação muito queridinha no mercado, mas o mercado ele é muito exigente com esse ativo. Ele não aceita quando esse ativo apresenta resultados abaixo da estimativa, automaticamente é penalizado. Eu, particularmente, vejo isso aqui como uma oportunidade. Já já vou mostrar para vocês, usando algumas métricas que a gente acha interessante e trazendo para vocês aqui algumas informações relevantes para fundamentar por que eu acho interessante. Primeiro, ela está com a cotação nesse momento, se a gente avaliar 2018, né? A cotação dela está ali período de 2018. Então você está pagando por uma empresa que em 2018 ela tinha um lucro líquido de 801 milhões e agora ela está com o mesmo preço e com lucro de 1,18 bi, eu acho que é um negócio bem interessante. Bom, ela é pagadora de dividendos, mas ela não distribui muito dividendo. Isso quer dizer que ela retém, aqui, ó, lucro retido, 50 e poucos por cento desse lucro retido fica em caixa, né? Para ela abrir mais farmácia, ela gerir o seu negócio e gerar lucro para você, acionista. Isso não é de tudo ruim. Se ela quiser aumentar aqui os dividendos, ela aumenta e vai distribuir mais dividendos para você. Aqui a gente consegue perceber que aqui nesse ano, até o presente momento, 2,12 de distribuição de dividendos. Aqui nós temos a data que ela fez um comunicado, ela apresentou seu resultado, vou mostrar para vocês. E nós vamos fazer um apanhado geral aqui para a gente entender esse contexto. Principalmente eu quero falar para vocês hoje sobre a estimativa de resultado, para você entender que ela trouxe um resultado positivo, porém abaixo, muito abaixo da estimativa, ok? Quando a gente olha aqui, a gente vê que ela já paga dividendos, pessoal. Isso aqui é o histórico que eu consegui puxar para vocês desde 1999, tá? Então, ela tem um histórico de dividendos bem interessante que traz para a gente aqui, nesse contexto aqui, desde 1999 a 2025, de 13 centavos é uma média. Então, ela não paga muitos dividendos, até porque é uma empresa de crescimento e vem trazendo esse resultado para os sócios. Já mudei aqui a colocação, não mais investidor sócio, ela vem trazendo muito mais do que dividendos, ok? Então aqui o que acontece? Quando a gente vai avaliar esse ativo aqui, o mercado, como eu disse, ele já está bem mal acostumado, vamos dizer assim, e ele vai pegar e ele não vai aceitar menos que um resultado que a estimativa busca ali, né?
Quando traz um resultado abaixo da estimativa, as ações desabam, que foi aqui o caso dela aqui no dia 7 de maio, ela desabou 10%, tá, pessoal? Ela teve uma queda no seu lucro líquido de 17%, né? Trazendo como base o ano anterior, que foi 2024. E ela, após a divulgação do seu resultado, ela fez um anúncio de distribuição de dividendos no valor de 118 milhões, ok? Olha que interessante, 118 milhões de divulgação de dividendos, distribuição de lucro, e sendo que nesse período ela teve 800 e poucos milhões de lucro líquido. Então você vê que com o tempo a empresa vai distribuir um lucro maior do que o lucro líquido anterior no passado que ela acabou fornecendo para você. Isso apresentando, logicamente, um crescimento resiliente, né? Muito bem. A gente tem aqui a data com dos dividendos. Então, nós temos aqui, ela vai pagar esse valor, tá, pessoal? Esse montante. E aqui a data base já passou, né? Abril de 2025 e vai pagar em dezembro de 2025. Tá tudo aqui, tá bom? Bom, vamos aqui no resultado da empresa. Alguns pontos importantes aqui que a gente trouxe para vocês. Bom, aqui ela tem 3.301 unidades em operação, né? 75 aberturas e 4 encerramentos. Ela tem toda uma estrutura por trás. O motivo que leva ela a fechar isso aqui, tanto ela quanto a Panvel, que eu falei bastante também dessa empresa aqui, setor farmacêutico, no setor no sul do país, né? É importante você dar uma olhada, tem esse vídeo, vou deixar no card para você. Ticket aqui que ela teve 102,8 mil atendimentos no trimestre, tá? Cliente, 49 mil clientes ativos nos últimos 12 meses. Receita bruta aumentou aqui 10%, 10,8 bi. E aqui o market share também aumentou um pouquinho, tá? 0,4 pontos percentuais. O destaque aqui foi para o digital, vendeu aqui 2,2 bi, crescimento de 40% e 21% de penetração aqui no varejo. Serviço de saúde, 2,1 milhões de atendimento. O EBITDA ajustado dela aqui é 644 milhões, com margem de 6%, contração de 1%, tá? Lucro líquido ajustado, 177 milhões, com margem de 1,6%, uma contração de 0,6%. E aqui o fluxo de caixa livre, menos 123 milhões, 162 milhões no consumo total, tá, pessoal? Isso aqui foi um destaque desse resultado dela. A margem bruta aqui, a receita bruta consolidada, a gente vê o crescimento, que eu mostrei para vocês ali. O mix de varejo deles aqui, a gente vê também aqui que está tudo em ordem, está mantendo aqui a resiliência deles aqui, né? Deixa eu ver aqui em 2 anos, tá tudo certo aqui, deixa eu ver aqui. Aqui eles tiveram aqui 10,8 bi de receita, 10% de aumento, impactado pelo calendário negativo de menos 1,3 pontos percentuais, efeito de 0,9 pontos percentuais no primeiro trimestre de 2024. Aqui, continuando, aqui a participação deles aqui no market share, eles aumentaram o market share aqui, né, conforme vem aqui explicando, e eles aqui no Brasil, a Drogasil tem um market share maior, no caso Droga Raia aqui, né? Aí vem falando aqui São Paulo, ela tem 29%, Sudeste, Centro-Oeste, Sul, ela realmente ela tem um market share do mercado de forma bem expressiva, né? Aqui a gente vê aqui, deixa eu ver mais aqui para vocês. Crescimento de 3,4 das lojas maduras. Lojas maduras, as lojas têm mais tempo, né? Um ponto percentual abaixo, de 4,5 calendário. Deixa eu ver aqui para você. Aqui nós temos aqui crescimento de venda consolidada diminuiu um pouquinho, conforme a gente pode ver aqui. Crescimento das mesmas lojas também reduziu um pouco. Crescimento de lojas maduras permaneceu aqui. Cresceu, ficou menos 1 ali, né? Menos 1,1. Deixa eu ver mais aqui para vocês. Lucro bruto, pessoal. A gente teve uma queda aqui, um ajuste no lucro bruto. Isso aqui realmente vai fazendo preço ali. Daqui a pouco vocês vão entender melhor. As despesas administrativas, a gente vê que teve um aumento, uma queda aqui nessas despesas administrativas gerais. Despesas com venda também, que teve
um pequeno ajuste ali, né, uma quedinha, mas está tudo em ordem. O EBITDA ajustado caiu, né, conforme a gente viu ali no relatório anterior, teve essa queda deles aqui. A alíquota efetiva 19%, principalmente pela previsão de 118 milhões em JCP, que está falando aqui do imposto de renda, né, e que foi recolhido através de juros sobre capital próprios aqui, aumentou um pouquinho. E o lucro líquido, né, pessoal? Com o mercado, ele falou bastante desse lucro líquido que teve essa queda aqui, né? Saindo de 381 milhões, né, para 177 milhões. Então, teve essa queda expressiva e o mercado foi lá e penalizou. E também teve aqui um aumento na sua alavancagem de dívida, apesar que ela está sob controle, né? Está 1,2 vezes o EBITDA, né? Está super. Aqui já teve mais alta aqui no passado, então ela sobe e desce, está ali numa média bem interessante. Fluxo de caixa livre diminuiu, conforme falei ali para vocês. Fluxo de caixa operacional, mas agora eu vou mostrar para vocês ali no material melhorzinho para a gente ali, mais didático. Bom, sobre o resultado, basicamente aqui, o número de farmácia, né? Vem crescendo aqui, conforme vocês estão vendo aqui. Eles têm o objetivo de abrir mais farmácias, vão abrindo e vai fechando algumas outras, isso faz parte do seu modelo de negócio. Vendas via canais aumentou 40%, canal digital, né? Aumentou aqui 40%. Aqui tem um mix deles aqui, o jeito que eles trabalham, que vende, canais modernos, 60%, 60 minutos ali para fazer a entrega do produto que é solicitado no canal digital, e tem as projeções aqui da empresa, ok? Bom, conforme eu disse para vocês, agora eu vou mostrar para você aqui a estimativa de resultado da empresa. A gente olha bastante isso aqui e a gente vê algo bem interessante aqui na companhia. Quer ver? Deixa eu pegar aqui para vocês. Aqui, ó, olha só. A gente viu a cotação caindo, né? Mas aqui foi exatamente o resultado apresentado pela companhia. Quando a gente olha aqui, estou olhando o trimestral. Geralmente eu gosto de olhar no anual, mas estou olhando o trimestral para você entender. O resultado, a estimativa era de 14 centavos por ação e veio 10 centavos por ação. Isso representa uma queda de menos 25% abaixo da estimativa. Consequentemente, gerou essa queda na sua cotação, que já foi antecipada essa queda devido a esse resultado aqui, né? Porque a gente vê que a estimativa já caiu. Ela caiu para 14, aqui foi para 21, foi acima, mas veja que era 17, 22, aqui era 15. E a estimativa ela sobe um pouquinho aqui nos próximos anos, nos próximos meses, no caso, trimestralmente, né? Mas nós tivemos aqui abaixo da estimativa o resultado. Quando a gente olha aqui, ó, a gente vê que a estimativa dela é decrescente, né, no trimestral. A receita dela também, pessoal, a gente vê que a receita dela veio crescente, mas abaixo da estimativa. Então, isso aqui também o mercado vai olhar com certeza, tá? E nós temos aqui uma receita crescente meio lateralizada. Quando a gente muda para a visão de longo prazo anual, eu já tenho uma outra visão, né? Que é o que eu gosto de olhar. Eu já saio aqui de 67 centavos para 1,72, ou seja, isso aqui dobra, mais que dobra, né, a estimativa de resultado. Se a empresa bater essa estimativa, sem dúvida essa cotação volta a subir muito fortemente. A receita da mesma forma, tá? Então isso aqui é extremamente importante você olhar. Olha aqui, ó, por exemplo, aqui eu gosto de verificar o fluxo de caixa livre acima do lucro líquido. E a gente vê isso aqui nos últimos 2 períodos. Anteriormente, ela estava aqui acima, depois caiu um pouquinho. Quando cai, é porque ela continuou tendo lucro líquido, mas ela usou bastante o fluxo de caixa livre dela para investir, para fazer o que for, né? Quando a gente vai avaliar, por exemplo, aqui, ó, dívida total da empresa e caixa equivalente, né? Ou seja, aqueles valores que tem disponível para liquidar essa dívida, a gente vê que é uma dívida crescente, o caixa fica ali embaixo. Inclusive diminuiu o caixa agora, né? A gente vê aqui um caixa de 404 milhões, né? Vamos dizer assim. E a gente vê que diminuiu esse caixa e a dívida subiu um pouquinho, tá? Esse é o único ponto de atenção. Para finalizar essa análise aqui, não o vídeo como todo, que eu tenho muito mais para apresentar para vocês, a gente vai no lucro operacional e caixa dessas operações. Então, a gente vê que a empresa,
olha só, deixa eu colocar separado, vou colocar a caixa das operações. A gente vê que a empresa, ela tem bastante lucro operacional, né? E ela faz bastante caixa. Inclusive, o caixa chegou a ficar acima do lucro operacional. Isso é muito bom, tá? Vamos dar uma analisada aqui agora, completo aqui da empresa, usando o valor de fluxo de caixa descontado que eu falei para você. De acordo com essa análise aqui, ela traz para a gente uma margem de segurança de 31%, sendo R$ 20,69 o valor intrínseco dela hoje, considerado pelo fluxo de caixa descontado, e ela está sendo cotada a 14,37. Então, nós temos aqui 31% de margem de segurança, né? Se a gente olhar o histórico, ela sempre esteve cara de acordo com esse fluxo de caixa, e nesse momento ela está bem descontada. E aqui o mercado classifica como muito atraente e ela teve um valor intrínseco de 8% de crescimento nos últimos 5 anos. Quando a gente olha o lucro por ação da empresa, a gente vê que o lucro por ação dela ele é crescente, né? A gente pega aqui, ó, 25 centavos, hoje está 72 centavos, caiu um pouquinho. Quando a gente olha aqui o fluxo de caixa livre da companhia, a gente vê que ele caiu um pouco ali, mas ele já, deixa eu ver se eu consigo, mas ele já está crescente ali, tá? Tá tudo bem, a cotação está aqui embaixo, o fluxo de caixa está lá em cima. Por essa relação aqui de fluxo de caixa descontado pela cotação, já tem uma margem de segurança também. Quando a gente olha aqui a quantidade de ações, a gente vê que a empresa mantém ali uma quantidade X de ações. Bom, quando a gente olha aqui, pessoal, a receita, a gente vê uma receita crescente de forma recorrente, tá? Isso aqui é o que os grandes players vão verificar isso aqui. Então, ela vem gerando resultado. Seu lucro bruto também ele é crescente, muito resiliente, né? A gente aqui, ó, o resultado operacional da companhia caiu um pouquinho agora, mas vem apresentando um resultado muito bom, tá? E aqui é o lucro líquido da companhia, né? Aqui, continuando aqui, a gente vê algumas outras informações extremamente importantes. Então, a gente consegue ver aqui, por exemplo, que os segmentos, como que a Raia Drogasil atua, uma das principais redes de drogaria de farmácia do Brasil, e seus principais segmentos de atuação refletem sua abordagem diversificada no mercado varejista farmacêutico. Veja a seguinte, aqui nós vamos ver aqui as operações. Olha só para vocês verem aqui. Então, ela tem operação de farmácia, de varejo, marca própria aqui, ela tem alguns produtos de marca própria. O e-commerce deles, serviços digitais, que nós vimos ali que aumentou 40%, né? Iniciativa de saúde, bem-estar. O resultado dela aqui também, ela chamou o resultado aqui bem interessante, no primeiro trimestre de 2025, reportou uma receita de 10 bi, conforme eu mostrei para vocês, um aumento de 10%, mas abaixo da meta de 14%, devido ao efeito de calendário. A empresa enfrentou pressões de margem, como a margem bruta caiu 60 pontos base, impactada pelo EBIT, que atingiu 644 milhões, com mais de 6%. Apesar dos desafios, a empresa abriu 75 novas farmácias e manteve uma forte base de cliente no seu aplicativo. A administração está focada em eficiência operacional para atingir o EBIT entre 2,5 bi e 2,7 bi para o ano inteiro. Então, ela está focada no ano, tá, pessoal? Quando a gente olha aqui os resultados dela, a gente vê que a receita dela cresceu 2%. A estimativa aqui é que ela cresça muito mais, conforme vocês podem ver. A gente tem aqui o lucro operacional, conforme eu mostrei para vocês ali, teve um ajuste, uma queda. O lucro líquido também caiu um pouquinho, mas a empresa é muito, muito boa. A gente vê também que o lucro por ação caiu, fluxo de caixa das operações caiu 5%, fluxo de caixa livre caiu 13%, tá, pessoal? Então, a gente vai verificando, vai vasculhando, e você vai começar a entender o motivo da queda. O fluxo de caixa livre dela cresceu bastante aqui, né, conforme vocês podem perceber. Fluxo de caixa livre, nos últimos 3 anos, cumulativamente, a Raia Drogasil tem um fluxo de caixa livre positivo nos últimos 3 anos. Isso é muito bom. Essas 3 margens aqui, elas são extremamente importantes, tá? Margem bruta, margem operacional e margem líquida. A gente vê que tem positivo aqui, é crescente. Não é de crescer muito, a margem bruta aqui mantém 30%, isso é muito bom. Aqui a gente vai ver mais alguma coisinha. A gente vê aqui ganhos da companhia. A gente vê aqui que ela tem uma pontuação de 45,
na sua solvência, tranquilo, com relação à sua dívida. Ela tem aqui também a lucratividade, tudo certo, tudo em ordem, né? E agora nós vamos entrar aqui, a estimativa dos analistas, tá, pessoal? Buscando ali uma cotação maior. Nós vamos agora, pessoal, fazer aquela análise gráfica que eu gosto de fazer aqui, trazer para vocês, para que a gente possa trazer os nossos indicadores aqui, que a gente considera muito importante. Olha só. Aqui eu tenho alguns dados relevantes aqui para vocês, como por exemplo aqui, pessoal, a gente traz aqui o valor intrínseco de Graham para essa companhia aqui. Eu estou colocando aqui, mas a gente pode usar outros critérios, tá? Porque é um setor diferente. Mas algo que quer chamar a atenção são exatamente nessas projeções aqui do FIBO. Aqui nós temos o terceiro alvo, que ela está quase batendo nesse terceiro alvo. Geralmente, quando bate nesse terceiro alvo, acontece da cotação voltar a subir, tá? Eu tenho acompanhado bastante isso e isso vem se concretizando. Então, nós temos aqui 13,86, praticamente quase bateu ali. Nós temos algum ponto de atenção, aqui rompeu esse fundo aqui que eu havia marcado. A companhia tem um preço teto, esse preço teto aqui que eu uso é o valor intrínseco de Graham, os últimos 5 anos de dividendos, então é 4,45, né? Eu acredito que não vai bater isso, mas se bater é interessante, né? E nós temos aqui em caixa 27 centavos por ação em caixa, tá? Então, pessoal, o que eu vejo aqui para finalizar para vocês essa empresa aqui? Conforme vocês podem ver nesse gráfico, é uma empresa que ela tem resultado crescente, é uma empresa de valor. Se você olhar aqui no ranking aqui, ó, existe um ranking aqui no Investidor 10, plataforma que eu estou usando aqui, que traz a buy and hold, né, as empresas queridinha para quem quer comprar ação e segurar ação de valor. Ela ocupa hoje uma posição de terceiro lugar, perdendo apenas para o Itaú e VEG, que são mais duas companhias de extrema qualidade, né? Então, é uma queridinha, tá? Acredito que isso aqui está gerando uma oportunidade. Nós não indicamos compra e venda, mas é algo extremamente interessante essa ação aqui, tá, pessoal? Quando a gente olha aqui, ó, no seu preço sobre lucro, ele está bem abaixo, né? Bem abaixo mesmo, estava 46 vezes preço-lucro, né? A média do mercado é 5,84, hoje ela está à metade. Então, ela está à metade, sua cotação está à metade do seu PE. Então, o preço sobre lucro caiu bastante, que vai trazer para você mais margem de segurança, que é o que a gente defende bastante aqui, você ter essa margem de segurança. Porque esses movimentos, a gente entende que a gente não tem controle sobre eles, mas você consegue montar um gerenciamento e você conseguir aproveitar e administrar melhor o seu portfólio. Então, é basicamente isso aqui com relação a essa queda aqui da Raia Drogasil, né? É uma empresa muito importante para o mercado. Hoje em dia ela gera bastante comodidade. Quando você quer comprar um medicamento, você pode jogar no Google Maps aí, você vai ver que tem sempre uma farmácia dessa por perto. Está em constante expansão, então necessita muito de capex para ela continuar crescendo, continuar evoluindo, porque se ela deixar de abrir uma farmácia, deixar de executar o seu projeto, outro vai ali se instala, ela vai perdendo market share, mas ela vem cuidando disso aí, tá? Então é uma empresa bem interessante, se você tem seu portfólio, isso aqui eu acho que é a oportunidade de você ajustar o seu preço médio para você ter uma margem de segurança melhor e continuar acompanhando o resultado da empresa. Acredito eu que no longo prazo ela vai fechar bem positivo, ok? Então fica aí, pessoal, para vocês mais um estudo que a gente fez para vocês. Se tiver algum ativo que você gostaria que a gente apresentasse aqui para você, trazesse aqui algumas opiniões, deixa aí no comentário que a gente vai trazer esse estudo para você, ok? Um abraço, pessoal.